braço forte sobre mim é o que mais quero, oh meu Deus. Tu és a fonte, tu és a fonte. Eu me guardei, me preparei pra tua presença, oh meu Rei. Me sinto pronto pra receber da tua chuva, da tua chuva. Derrama, Senhor, da tua chuva sobre mim. Derrama, Senhor, eu quero chuva, eu quero chuva. Derrama, Senhor, abre as comportas hoje aqui. Derrama, Senhor, eu quero graça, eu quero vida sobre mim. Tudo é possível para ti. Teu braço forte sobre mim é o que mais quero, oh meu Deus. Tu és a fonte, tu és a fonte. Eu me guardei, me preparei pra tua presença, oh meu Rei. Me sinto pronto pra receber da tua chuva, da tua chuva. Derrama, Senhor, da tua chuva sobre mim. Derrama, Senhor, eu quero chuva, eu quero chuva. Derrama, Senhor, abre as comportas hoje aqui. Derrama, Senhor, eu quero graça, eu quero vida. Derrama, Senhor, da tua chuva sobre mim. Derrama, Senhor, eu quero chuva, eu quero chuva. Derrama, Senhor, abre as comportas hoje aqui. Derrama, Senhor, eu quero graça, eu quero vida. Derrama, Senhor, da tua chuva sobre mim. Derrama, Senhor, eu quero chuva, eu quero chuva. Derrama, Senhor, abre as comportas hoje aqui. Derrama, Senhor, eu quero graça, eu quero vida sobre mim. Sobre mim. Sobre Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Mais uma vez estamos reunidos no culto da família e eu quero que o nosso Deus fale grandemente com você nesta noite. Eu quero convidar a igreja a abrir a palavra de Deus neste momento. Amós capítulo 5, versículo de número 4. A palavra diz: pois assim diz o Senhor à casa de Israel: buscai-me e vivei. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai querido, mais uma vez, reunidos com a família chamada Família de Deus. Esses irmãos que se encontram no seu lar, com seus familiares, reunidos para ouvir, para receber a revelação da Tua palavra, a qual vem de encontro conosco para edificar e fortalecer. Senhor, nós não queremos ouvir o que queremos ouvir, mas queremos receber a palavra da forma que devemos e precisamos receber para ser grandemente abençoado e orientado por Ti, Senhor. Colocamos diante de Ti inteiramente
precisando da tua orientação. Nos abençoa grandemente, Senhor. Fala conosco nesta noite. Amém e amém. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Que palavra gloriosa, revelada para mim e para você nesta noite, em Amós capítulo 5, o versículo de número 4. Pois assim diz o Senhor à casa de Israel: buscai-me e vivei. Deus tem nos chamado para estarmos pertinho dele. Irmãos, que a bênção de Deus alcance tudo que é seu e tudo que é da sua família. Recebam a cobertura do sangue de Jesus, a cobertura do Senhor na vida de cada um de nós. Amém? Que Deus nos abençoe. O comentário momentâneo, o comentário do dia a dia, do momento em que estamos vivendo, irmãos, é a quarentena. Todo mundo comentando, todo mundo falando sobre a quarentena. Como vemos tudo isso? É Deus permitindo para o seu povo acordar. Acorda para a realidade. É permissão de Deus. Não virá provação maior que possais suportar. Mas Deus, Ele nos deixa entrar na situação, porque Ele quer falar conosco. Então, eu vejo, você pode ver também, como permissão de Deus para o povo acordar. Não é tempo de murmuração, não é tempo de ficarmos murmurando, é tempo de buscar, é tempo de se aproximar de Deus, é tempo de parar, ficar na presença de Deus. Muitas coisas na correria do dia a dia em que vivemos passa sem reflexão, passa sem perceber. Então, Deus prepara esses momentos. Deus está preparando tudo isso para nós sermos trabalhados. Deus está preparando o povo para duas coisas. Preste bem atenção. Deus está preparando o povo para duas coisas que está por vir. Não aconteceu ainda, está por vir. Um grande avivamento está por vir. Está chegando para o povo um grande avivamento. E a segunda que eu quero falar para você é que Deus está preparando o seu povo para o arrebatamento. Deus vai levar o seu povo. A qualquer momento, as trombetas vão soar e o Senhor Jesus vai vir buscar a sua igreja. Então, o Senhor está dando oportunidade de preparação. É a oportunidade de preparação. Olha o que diz a palavra de Deus em Amós, capítulo 4, o versículo de número 12, a segunda parte deste versículo. Olha o que diz: prepare-te, ó Israel, para encontrares com o teu Deus. Deus está, irmãos, chamando
o seu povo, prepare-te para encontrar-me comigo. Povo de Deus, se alinhe com as coisas de Deus. Busque em primeiro lugar o reino de Deus. Porque Deus está nos preparando. E Ele vai vir. E quando Ele vier, nós não podemos estar desapercebidos. Então, o momento de agora, o momento é equilíbrio. Vamos ser uma pessoa equilibrada. Vamos estar tudo equilibrado. Quero revelar algo para você. Deserto é o local que Deus leva o seu povo para Ele falar. Deserto, quando o povo vai para o deserto, o povo vai para adquirir experiência com Deus. Então eu vejo que tudo está no controle do nosso Deus, nada foge do seu controle. Então não é momento de ficarmos murmurando, desesperados, não. Se apegue, se alinhe com aquilo que é de Deus. Nós não cantamos na igreja, não cantamos Deus forte como Jeová, não há outro que eu conheça. Deus forte é o nosso Deus. Você está parado no tempo, na correria do dia a dia, porque não tem tempo para isso, não tenho tempo para aquilo, não tenho tempo para buscar a Deus. Parou de sonhar, parou de projetar, parou de se preparar para um arrebatamento, para uma eternidade que nos espera. Deus te chama de volta para a batalha. Não é hora de ficar desesperado, não. O que nos diz a palavra de Deus, Isaías 55, o versículo de número 6. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto está perto. É o momento de buscarmos a Deus. Deus está arrebanhando, Deus está juntando o povo, Deus está dando oportunidade, Deus está ensinando. O povo precisa acordar para essa realidade. Não é castigo de Deus, não. É preparação para as coisas que estão por vir. Está para chegar coisas boas ao meu favor e ao seu favor. Irmãos, eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 4, o versículo de número 23. Olha o que diz a palavra de Deus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, importa os que adorem, o adorem em espírito e em verdade. Vamos buscar o nosso Deus, vamos confiar. Eu tenho acompanhado, irmãos, e tenho visto o desespero, até de muitos líderes. Deus está no controle. Não vai faltar, não. Não vai faltar, não, irmãos. Deus prepara tudo para aqueles que são seus.
nós estamos vendo na palavra do Senhor uma realidade. Muitos aceitaram o Senhor, muitos viveram um tempo na presença de Deus, se converteram, não se descontaminaram. Muitos estão vivendo dia a dia, como diz, empurrando com a barriga. E estar na presença de Deus, estar se preparando para um futuro na presença de Deus, não é viver de qualquer jeito, não. A palavra de Deus, ela nos orienta quando nós abrimos Isaías 29. Isaías 29, o versículo de número 13. Nós encontramos aqui a palavra do Senhor dizendo: o Senhor disse, visto que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honram, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste em mandamentos de homens que na mente aprenderam. Tem muitas pessoas dispersas. Deus nos levou para a quarentena, permitiu chegar a quarentena até nós, para nós acordarmos para a realidade, para acordarmos para os eventos que está por vir. Irmãos, notaram que da noite para o dia, fomos para a quarentena, fomos para o deserto, da noite para o dia, 7 milésimos de um segundo, pode acontecer o arrebatamento da igreja. Muitos vão subir, muitos vão ficar. Prepare-te, ó Israel, para encontrares com o teu Deus. Irmãos, eu estava preparando a palavra, Deus estava revelando para mim que Ele está no controle de tudo. Então, conversão é tudo novo, em todas as áreas. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso de número 17, narra para nós dizendo: aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Nós não podemos nos apegar com coisas terrenas e esquecer aquilo que é o principal, que é a presença de Deus, as coisas de Deus e a preparação para a nossa eternidade. Tudo que está acontecendo é passageiro, vai passar. Deus está no controle. Eu fico com a palavra de Deus. Em Ezequiel 36, Ezequiel 36, 25 ao 29. A palavra de Deus diz assim: então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Habitareis na terra que eu dei a vossos pais,
Vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Livrar-vos-ei de todas as vossas imundícias, farei vir trigo, e o multiplicarei, e não trarei fome sobre vós. Deus tem compromisso com a palavra. Quando nós nos alinhamos com aquilo que é de Deus, quando nós nos alinhamos com a palavra de Deus, Deus nos abençoa. Irmãos, é tempo de confiar ou confiar. É tempo de buscar o Senhor. Irmãos, uma observação. Lembro-me do apóstolo Paulo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Mudança radical. É o tempo de nós pararmos, analisarmos e colocar a nossa vida em ordem. Foi registrado por Paulo e está sendo entregue para nós na noite de hoje. Gálatas capítulo 2, o versículo 19 diz assim: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Estou ali alinhado com Cristo Jesus. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Deus, revelando a palavra, falando conosco neste momento tão especial. Difícil, mas o momento da palavra é um momento especial. Deus fala conosco. Deus está trabalhando para que não venhamos ficar embaraçados. Tem muitas pessoas embaraçadas. Quero falar de coisas perigosíssimas que ainda reina na vida de muitas pessoas que deseja a cada dia ser bem-sucedidas na presença de Deus. Para viver bem-sucedidos na presença de Deus, tem que tirar os embaraços. Você vai compreender. Tem que se libertar de algumas coisas. E nesta quarentena, nós estamos sendo trabalhados. Muitas pessoas que poderia, neste momento, não estar ouvindo a palavra de Deus, porque estava passeando, porque estava nos seus afazeres, mas como está tudo proibido, não pode passear, não pode fazer, então está ouvindo a palavra de Deus, e ela está vindo para te edificar e para te fortalecer. Estamos falando de coisas perigosíssimas que embaraçam a vida das pessoas. Então, preste atenção, porque Deus está trabalhando conosco. Uma delas que embaraça a vida das pessoas é o desejo desordenado. Tem muitas pessoas com o desejo desordenado. Do que, pastor? De subir, de conquistar. E essas pessoas ficam sem paciência, muita pressa de conseguir,
e se embaraçam, se prendem. Mas a palavra de Deus que nos ensina, a palavra de Deus em Eclesiastes capítulo 3, narra para mim e para você que há tempo para todas as coisas. Há tempo para todas as coisas. Então, nós temos que ser uma pessoa bem estruturada. Não podemos ficar embaraçados naquilo que faz o nosso barco naufragar. Então, tudo tem o seu tempo e nós temos que ser equilibrados em tudo que chega até nós. A orientação, meus irmãos, é esta. Seja o que você tem que ser no seu tempo. No seu tempo. O erro de muitas pessoas é não querer esperar o seu tempo. Não queira viver o tempo que é de outra pessoa, e muitos estão vivendo o tempo de outras pessoas. Embaraça e contamina. Tudo tem o seu tempo determinado. Ouça o ensinamento da palavra de Deus. Temos um exemplo, temos um texto da palavra de Deus. Eu não vou ficar lendo porque é texto grande, mas você pode ler depois, que eu vou explicar. Juízes capítulo 9, no capítulo 1 até o versículo de número 6, narra para nós um acontecimento lá do passado e que pode, e que está acontecendo e acontece na época nossa, que é embaraço na vida das pessoas. Ali fala de Abimeleque. Abimeleque, ele era uma pessoa, um homem que não tinha nada, não era ninguém, mas ele tinha um desejo desordenado de chegar aonde ele queria chegar, custe o que custar. E nesse desejo desordenado, ele trouxe pensamentos de crescimento, trouxe pessoas que não deveria estar do seu lado, montou projeto, estratégia, matou o próprio irmão e se tornou rei na época que não deveria. Ele mata o seu irmão e se declara rei. Para ele, meus irmãos, estava tudo certo. Para muitas pessoas, está fazendo o que é errado, está achando que está tudo certo. Mas não é assim que funciona. Olha o que diz a revelação da palavra para mim e para você, para nós. Quando nós abrimos em Provérbios 16, o versículo de número 25, nós encontramos aqui: há caminho que parece direito ao homem, mas no final são caminhos de morte. Irmãos,
muitas programações, muitos projetos, muitas formações, parece direito na vida de uma pessoa, mas muitas vezes é caminho de morte, caminho de destruição, por causa do desejo desordenado e por ser fora do tempo. O tempo agora é de buscar Deus, vamos buscar Deus. O tempo de projetar, vamos projetar. O tempo de conquistar, vamos conquistar. Vamos fazer tudo no seu tempo. O povo de Deus é orientado tudo direitinho para fazer tudo de acordo no seu tempo. Esse erro que nós vimos acontece hoje no meio do povo em geral. Quantos querem subir com pensamento desordenado, querem fazer acontecer. Muitos querem subir matando os outros, oprimindo, remando contra, levantando falsos testemunhos. Mas não é assim que funciona. O que diz a palavra de Deus em Provérbios 10, 22. 10, 22 diz assim: a bênção do Senhor enriquece, e com ela ele não traz desgosto. A pessoa que prospera no tempo de Deus, debaixo da unção, do poder e da graça de Deus, ela vem e ela traz soma, boa medida, sacudida e recalcada. Provérbios capítulo 11, Provérbios 11, versículo de número 1, o que diz aqui? Balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Deus gosta das coisas certas, das coisas bem feitas, das coisas que somam. Muitas pessoas estão na quarentena para ser trabalhada. Nós estamos aqui e eu não inventei a palavra. O Senhor me deu a inspiração para trazer esta palavra para todos que nos ouvem, para todos que participam desta palavra, desse culto da família. Irmãos, é Deus revelando, Deus falando conosco nesta noite. Então receba a palavra de Deus. Provérbios 6, tem algo tremendo aqui, que acontece no nosso dia a dia, está presente no nosso meio e que precisa ser tirado, o povo trabalhado, para que o povo possa receber de Deus, tirando os embaraços. Olha o que diz a palavra de Deus, Provérbios 6, 16 em diante. 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mão que derrama sangue inocente, coração que trama projeto iníquo, pés que se apressa a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contendas entre os irmãos. Deus nos chama para a responsabilidade. Filho meu, filha minha, passe revista, converta-se de verdade, e eu o abençoarei. Nós queremos ser grandemente abençoados, irmãos. Deus não se agrada de coisas
que fazemos. E que às vezes, na normalidade do dia, nem percebemos. Mas numa quarentena dessa, todos reunidos para ouvir a palavra de Deus e ser trabalhado, receba aí, em nome de Jesus. Seja liberto dos embaraços e viva. Viva na presença de Deus. Viva com as coisas de Deus. Então, irmãos, nós temos que enxergar o que é laço do diabo. A nossa sabedoria vem do alto, vem do trono da glória do Senhor. E nós temos esse discernimento de saber o que é laço do diabo na nossa vida. Quem assim age da forma que nós vimos aí, quem assim age, paga o preço. E o preço final não é fácil, não. Abimeleque, voltando lá, Abimeleque, ele projetou a morte do irmão, ele projetou montando uma liderança forte, trouxe pessoas que a palavra diz que não eram pessoas boas, trouxe coisa ruim para a sua vida. E tudo deu ruim para ele. Porque ele chegou aonde queria, mas não chegou com a bênção de Deus e o tempo de Deus. Chegou com a maldição do diabo e a presença do diabo na vida dele. E tudo se embaraçou. Abimeleque teve uma morte vergonhosa. Naquela época, ser morto, um guerreiro ser morto por uma mulher, era vergonhoso demais. E ele colocou na cabeça que ele tinha que botar fogo na torre. E ele foi para incendiar a torre, ele foi. E quando ele chegou lá, a mulher pegou uma pedra de moinho e lançou a pedra de moinho, bateu na cabeça dele. Quebrou o crânio dele. E ele, vendo que ia morrer, o moço que o acompanhava, ele pediu para transpassar a espada nele, para dizer que ele morreu pela espada. Ele morreu vergonhosamente. Então, o que revela para nós a palavra de Deus não é o começo, não é o planejamento, não é a conclusão, é o fim de tudo. É o final que manda na minha e na sua vida. Então vamos fazer o que é certo, que eu sempre digo, vamos fazer o que é certo, rodeado de coisas erradas, mas o que é certo? Eu vou sofrer as consequências. Sofre as consequências, mas faz o que é certo. Vai ser abençoado. Irmãos, seja fiel, viva cada dia, amai-vos uns aos outros, seja pessoa do bem, seja uma pessoa abençoada por Deus. Gálatas, capítulo 5, o versículo 1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Jesus nos libertou para nós fazermos o que é certo e conquistar o que é bom, o que Deus tem preparado para nós. Gálatas capítulo 6, versículo 7, é muito real, irmãos. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Não vai passar impune, não. Tudo que fazemos, tudo que semeamos, tudo que plantamos, tudo que, se não for do agrado de Deus, vai ter o retorno. A semente
vai germinar e vai nascer o fruto vai vir e o fruto vai ser apanhado na época certa. Então, são perigos que devemos evitar, né? Todo cuidado é pouco. Todo cuidado é pouco. Outra coisa que eu quero passar para os irmãos. Possuir, isso tem no nosso meio. Possuir temperamento e ações de ditador. Tem muitas pessoas sendo trabalhadas nesta noite com esses princípios. Todo cuidado é pouco. Então, a pessoa que possui temperamento de um ditador, essa pessoa tem que se converter, tem que receber a libertação. Não é dessa forma que Deus se agrada. Nós temos exemplo na palavra. Quando nós abrimos no livro de primeiro livro dos Reis, no capítulo 19, o versículo 1 e 2, ali fala o quê? Ali fala sobre Jezabel e Acabe, matando os profetas para não perderem a posição. Vamos agir com toda a ditadura, com todo poder, vamos matar, vamos fazer, porque senão nós vamos perder a nossa posição. E o próximo seria Elias. Conhece alguém assim? Eu conheço. E essas pessoas temos que orar para receber libertação. Esse temperamento está infiltrado no meio do povo. Então, irmãos, precisa se libertar. Está liderado pelo diabo. É coisa do maligno. Tem que ser tirado, porque o povo que Deus quer é um povo que seja um povo conquistadores. Eu vou provar isso. Tem que se libertar e se alinhar naquilo que é de Deus. Quando nós abrimos a palavra de Deus, em Zacarias, capítulo 4, o versículo de número 6, olha o que diz, irmãos, a palavra de Deus para mim e para você. Não é por força, nem por violência, mas pelo Espírito de Deus. As pessoas querem conquistar o seu campo, querem conquistar a sua vitória, querem conquistar na vida secular, ministerial, quer conquistar na força, quer conquistar matando, aprisionando, colocando medo. A palavra está revelando para mim e para você algo muito especial. Não é por força e nem por violência. Eu aprendi no decorrer dos dias que posição, presta atenção, posição e respeito e uma grande liderança e forte não é por força e nem por violência. É conquistado a cada dia. Respeito e posição é conquista a cada dia. Vamos conquistar. Vamos avançar. Vamos ter
o que queremos no tempo de Deus, debaixo do poder da unção e da graça de Deus, conquistando a cada dia com a sabedoria do alto. Afinal, nós somos de Deus. 1 Timóteo, capítulo 4, 1 Timóteo 4, o versículo 16. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim, salvará tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Só não aprende, só não se alinha com Deus quem não quer dar crédito. Irmãos, outra coisa que embaraça e que prende e que é um perigo é a insubmissão. Também está infiltrado no meio do povo. Insubmissão. Eu quero saber de nada, não. Não é nosso papel. Nós temos que ser submissos. A palavra de Deus em 1 Tessalonicenses capítulo 5, 1 Tessalonicenses 5, 14, a primeira parte desse versículo diz assim: exortamo-vos também, irmãos, a que ademoestei os insubmissos. Chame atenção daqueles que não querem ser submissos e chame para a responsabilidade. Em 1 Tessalonicenses 5, versículo 9, o que diz a palavra de Deus? Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, vamos ser um representante do céu, vamos ser um representante de Deus em todo tempo, em todo lugar e aonde estivermos. O nosso papel é ser submisso. Nosso papel é se enquadrar na palavra de Deus, 2 Timóteo 2, versículo 15. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiros que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Deus nos chama para nós sermos diferenciados, aonde quer que estejamos. Então tem que tirar alguns embaraços. As pessoas se converteram, as pessoas fazem, mas não descontaminaram de algumas coisas que é importante e que Deus fala nesta noite. Grande perigo também infiltrado no meio do povo de Deus é o chamado arrogância. A pessoa arrogante. Tem muita arrogância. Sabe tudo. Autossuficiente eu sou. Perigo. Eu sou uma pessoa insubstituível. Não preciso de nada. Precisa, sim, urgentemente de libertação. Urgentemente. Porque a palavra te inclui. Você que é arrogante, você precisa de libertação. Libertação. Você está na quarentena para você ser trabalhado.
Deixa de ser arrogante. Provérbios 16, o versículo 5. Abominável é ao Senhor todo arrogante de coração. É evidente que não ficará impune. Vai vir coisas ruins contra ti. Não vai passar sem receber o que tem que receber. Olha o versículo 18. A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito a queda. Então, o que você espera de uma pessoa arrogante? Conversão, mudança, simplicidade, presença de Deus. Deus procura adoradores que o adorem espírito em verdade, porque Ele é espírito e é os tais que Ele procura para servir com sinceridade, com amor, com dedicação. Irmãos, nós estamos chegando no final da nossa mensagem, do nosso encontro familiar. Irmãos, tem uma eternidade esperando por um povo preparado. O povo de Deus está preparado para nós. Se alinha com Deus, se alinha com as coisas de Deus, entra na visão de Deus. Tudo que vimos até aqui, nós vimos os embaraços do inimigo, o trabalhar de Deus nos padrões do mundo, nos libertando e nos trazendo o que é de Deus. Deus deixou tudo registrado certinho. Eu quero ler para nós orarmos. Eu quero abrir a palavra de Deus em Romanos. Romanos 12. Romanos 12, o versículo 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, o culto com consciência, né? E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus nos abençoe grandemente. Deus cuide de nós, irmãos. O cuidado dele é tremendo. Ele é maravilhoso. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Nós estamos vivendo a oportunidade de Deus. Ele nos trouxe para a quarentena para mostrar para nós que nós podemos perder tudo da noite para o dia. E também podemos ganhar tudo da noite para o dia. Então, vamos aproveitar o melhor e receber o melhor de Deus. Amém, Jesus? Glória a Deus. Eu quero, após uma palavra abençoada desta, orar, agradecendo a Deus e orar para você ser abençoado. Senhor, nosso Deus e Pai, acabamos de receber a revelação da Tua palavra, o trabalhar do Senhor ao nosso favor. Eu creio, sem nenhuma sombra de dúvida, que fomos grandemente abençoados. Eu creio grandemente que foi dentro desse lar, dessa família, pessoas que pensavam ou que não pensavam, começou a pensar e começou a receber a libertação, começou a receber a bênção, a paz, a alegria. E Senhor Jesus, salva, arrebanha, abençoa grandemente, Senhor Jesus. Abençoa este homem, abençoa esta mulher, esta jovem, este jovem. Se tem alguém, Senhor, neste momento, desejosos a
aceitar como Senhor e Salvador da vida deles, é o momento do Senhor agora derramar a bênção, porque eles nesse momento em oração já se colocam diante de Ti. Senhor Jesus, eu sou pecador, eu vivi errado, eu vim para a quarentena, eu estou sendo trabalhado, Senhor, me aceita, eu aceito o Senhor como Senhor e Salvador da minha vida, escreve meu nome no livro da vida, me faz uma transformação, eu quero viver diferente, eu quero receber nesta noite os pensamentos que Paulo recebeu, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Senhor Jesus, abençoa grandemente esta pessoa que nesse momento acaba de Te aceitar como Senhor e Salvador. Aqueles que estão se reconciliando, receba a bênção sobre a sua vida, volta para o Senhor Jesus. O homem decepciona, mas Jesus te espera de retorno como filho pródigo, para Ele te abençoar e te dar um recomeço. Receba no nome de Jesus a tua bênção. Paizinho querido, eu estou com um cartão da família, eu não desisto dos meus familiares, como os irmãos também não desistem dos seus familiares. Pega o cartão aí agora e vamos orar. Senhor Jesus, visita os meus familiares, aonde quer que eles estejam, eles sejam impactados pelo Teu poder, pela Tua unção e pela Tua graça, que nos próximos cultos eles possam estar, Senhor, na frente do televisor, na frente, Senhor, assistindo, recebendo a palavra, Senhor, o trabalhar do Senhor na vida deles. E assim nós o glorificamos. Paizinho querido, eu tenho aqui, Senhor, o caderno de oração. Os nossos irmãos vêm aqui, os irmãos colocam os nomes, o Senhor, eles colocam aqui, Senhor Jesus, as pessoas que o amam, e eles intercedem, e eles pedem a bênção para Ti. Abençoa grandemente o livro onde temos os pedidos de oração. Senhor, aqui está o projeto de vida. Na passagem de ano nós fizemos a campanha, nós queremos a Tua bênção, nós queremos a realização, nós queremos, ó Senhor Jesus, que os sonhos e os projetos sejam alcançados e abençoados debaixo da Tua unção, do Teu poder, da Tua graça e no Teu tempo. Abençoa grandemente. Paizinho querido, muito obrigado por este momento maravilhoso, glorioso. Eu quero apresentar a Ti, Senhor, o nosso país. Quantas lutas, quanto o povo de frente, as autoridades precisam da Tua unção, do Teu poder, da Tua graça, Senhor. Visita o nosso presidente, dá toda a sabedoria e entendimento que ele precisa. Faz a cobertura, Senhor Jesus, com a Tua unção na vida daquele homem e de todos que estão ali, Senhor, empenhados juntos nesse trabalho. Cubra, Senhor, o Teu povo, a Tua igreja, Senhor, o povo brasileiro. Estende, Senhor Jesus, o Teu cuidado em todo países aonde se embaraçaram, Senhor, aonde chegou essa enfermidade, sejam tiradas de circulação e nós vamos glorificar a Ti a cada dia, no nome de Jesus. Muito obrigado. Deus abençoe todo o povo que se reúne neste momento. Entra nesse lar, nessa família, Senhor, e faz com que todos sejam abençoados. Que o amor de Deus, o Pai, a graça de Jesus Cristo, o Filho, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja na vida de todos nós e todos digam amém. Amém.